Tenho tido a oportunidade de andar, de conversar com várias pessoas, de atender pessoas. E uma das coisas mais desesperadoras que eu tenho encontrado nos últimos tempos, por onde eu passo, é encontrar pessoas que não estabeleceram, não encontraram as suas visões, não sabem o que estão fazendo aqui, não enxergam o futuro, não olham para onde vão, e por isso são pessoas que vão passar por essa vida, mas que não terão as suas melhores respostas de Deus também, porque não encontraram as suas visões. Às vezes eu estou dando uma palestra e eu pergunto, e eu vou tomar a liberdade de perguntar a vocês, e eu não quero aqui constranger ninguém. Eu quero que você feche os seus olhos para que ninguém veja o que vai acontecer agora. Feche os seus olhos um minutinho. Eu queria que ninguém tivesse com os olhos abertos agora. Eu queria que levantasse a mão apenas as pessoas que têm uma missão de vida escrita no papel. Apenas aqueles que têm uma missão de vida escrita no papel, levantem a mão e não abram os seus olhos. Pode baixar quem levantou. Pode abrir os seus olhos. Nós temos hoje aqui, eu não sei, pastor Marquinhos, talvez 200, 250 pessoas aproximadamente. Nem 10% dessas pessoas que estão aqui hoje levantaram a mão. E acho que esse é um grande desespero nosso hoje, porque nós não temos essa clareza daquilo que nós somos chamados a fazer. E o pastor Marquinhos aqui estava dando a vocês uma visão da igreja em relação ao discipulado. E nós vamos ter que cumprir essa missão, mas nós, seres humanos, filhos do Deus Altíssimo, criados à imagem e semelhança dEle, não temos missão nossa definida. E se nós não temos a nossa missão definida, o que vamos dizer então do nosso propósito? O que vamos dizer da nossa visão? O que vamos dizer dessas outras questões? Eu queria que você tentasse separar na sua mente 3 coisas nesse momento. E a primeira que eu quero te convidar a separar é a missão. O que é uma missão? Uma missão, se você estiver anotando, eu faço questão que você anote. Eu faço questão que você faça as suas anotações no seu tablet, no seu smartphone, em algum lugar anote. Uma missão é a razão pela qual você existe. Uma missão é a razão pela qual você está aqui na terra. O pastor Tiago chama de ideia central permanente. E antes de conhecer o pastor Tiago, eu chamava de missão permanente na terra, MPT. Razão pela qual você existe. Por exemplo, a minha missão está escrita. E é passar pela vida das pessoas e deixá-las melhor. Essa é a minha missão. Simples no escrever, difícil no praticar. Porque eu preciso fazer isso todos os dias. E sabe onde começa, queridos? Na minha casa. Eu sou casado há 25 anos. Eu tenho um filho de 20. E a minha primeira missão é passar pela vida da minha esposa e do meu filho e fazê-los melhor. E depois fazê-los melhor quando eu estou aqui. Fazer a sua vida um pouco mais agradável, a minha missão. Então, missão, razão pela qual eu existo. E o que é uma visão? Missão, razão pela qual eu existo. Missão. E o que é uma visão?
Visão é onde eu quero chegar com a minha missão. É o ponto final, que é onde eu quero chegar. E a visão pode mudar, a missão jamais muda. E a minha visão, que é o ponto final, que é onde eu quero chegar, ela é ser encontrado por Deus, pela sociedade e pela minha família, como homem de caráter cristão e de resultados. Eu quero ser encontrado assim um dia. Então, missão, razão pela qual eu existo, visão, onde eu quero chegar. Tá, e o propósito, o que é o propósito? Propósito é a marca que eu quero deixar quando eu não estiver mais aqui. E o meu propósito, que é a marca que eu quero deixar para as pessoas, é deixar um legado de transformação na vida de seres humanos. Esses dias, conversava com a pastora Ana, e eu me emocionei até quando eu falava isso a ela. Eu chamei o meu filho para conversar. Eu falei: Júnior, eu queria que você me dissesse qual imagem você tem do seu pai. Quem é o seu pai para você? Ele falou: pai, você está preparado? Eu falei: acredito que até aqui sim, não sei. Ele falou: pai, a princípio, um homem rígido, um homem duro, um homem focado em resultado e pouco na gente. Eu falei: eu quero te pedir perdão, eu quero recomeçar uma caminhada contigo. Por que que eu estava recomeçando uma caminhada com meu filho? Porque eu estava totalmente fora da minha missão, da minha visão e do meu propósito. Então, se eu não tenho clareza, nem na minha família eu consigo praticar isso. O tema dessa ministração, após essa introdução, é missão, visão e propósito marcam uma história. Missão, visão e propósito marcam uma história. E esta igreja, aqui em Rio Branco, vai marcar a história de muita gente. Que o pastor Marquinhos falava, eu por 12 anos da minha vida, eu não quis ser discipulado pelo meu pastor. Eu não aceitei o discipulado do meu pastor e andei para trás. 12 anos, estou convertido há 15. Faz 3 anos que o meu melhor amigo é o meu pastor, é o meu discipulador. E isso me dá fôlego para discipular outras pessoas. Quando ele começou a me discipular, as minhas células multiplicaram, cresceram. Eu me senti cuidado, eu passei a cuidar. Como eu ia cumprir a minha missão, a minha visão e o meu propósito, se sequer eu estava sendo discipulado por alguém. A vida, queridos, é uma jornada. E toda jornada nos leva a um destino, mas sem missão, sem visão e sem um propósito, qualquer destino que alguém me colocar vai acontecer porque alguém colocou. Uma vida sem visão. E eu quero concentrar essa minha palavra apenas em visão. Eu queria te dar esse panorama de missão, visão e propósito, mas eu vou concentrar em visão, que está exatamente no meio. Uma vida sem visão, uma vida vazia. A gente não enxerga o que tem à frente. Uma visão, ela te traz, anote isso, uma visão te traz inspiração. Ela te inspira, ela te faz correr atrás de algo que você deseja. Uma visão te dá convicção
de para onde você está indo. Uma visão te coloca em ação. Uma visão te coloca em movimento. Uma visão te traz para o coração determinação. E uma visão só será uma visão quando ela for concluída. Então nós, cristãos, precisamos começar um projeto e ele precisa terminar com a visão que Deus nos deu no princípio. Agora, uma visão, ela se cumpre a partir de uma rotina. E quero dizer uma coisa a vocês: rotina é chata, rotina incomoda, mas ela é necessária. Uma visão se cumpre com uma rotina. E eu vou dar para vocês algumas dicas agora. Quando você inicia uma rotina, os primeiros 10 dias da rotina são péssimos, são os piores dias para você. Quer um exemplo? Regime. Começa a fazer. Os primeiros 10 dias, sempre haverá um secretário do inferno que vai lá dizer para você assim, ó, tem um churrasco hoje. E aí você está nos 10 dias péssimos, no processo de início. Então a rotina dos primeiros 10 dias são horríveis, são péssimas, porque a gente não estava fazendo. Aí você vence os 10 primeiros e entra no 11º dia. Aí fica desafiador. Sabe por quê? Porque a gente começa a obter os primeiros resultados. E o que a gente faz? Comemorar. Mas você não chegou na visão ainda. Aí você vai comemorar. Aí se é regime, mesmo exemplo. Vamos comer uma pizza. Vamos comer tudo que a gente tem direito, porque está indo certo a visão. Então, do 11º ao 20º dia, é desafiador. E do 21º em diante até o 30º, como fica? Se você vencer o 21º dia, você fica irrefreável. Então você vai começar a discipular, você vai começar a acompanhar, e no começo vai ser difícil, mas quando você criar sinergia com a pessoa, quando ela entender o papel dela, você entender o seu papel, você vai ficar irrefreável. Quantos recebem? Amém. E tá bom aí? Não está. Sabe por quê? Porque do 21º dia em diante até o 30º, você está adquirindo não mais uma rotina, mas uma disciplina. Mas tem uma coisa que eu quero dizer para vocês que é mais complicada, que é o hábito. Um hábito, você só adquire com 66 dias. Diga assim comigo, 66 dias é o que eu preciso para startar minha visão. Amém. Tem outras duas coisas que atrapalham a gente de chegar numa visão. Primeiro é o processo de negação, de que a gente não está pronto, de que não é para a gente. Não, essa visão não é para mim. Não, a visão de discipular é para todo mundo que conhece mais Bíblia do que eu. Para mim não é. Então eu começo um processo de negação. Eu nego que aquela visão é para mim. E o segundo processo, que eu acho que é pior do que a negação, é a vitimização. Quer falar assim, eu nasci para ficar sentado mesmo no banco da igreja. Todo mundo tem um discipulador, eu não tenho. Todo mundo tem um discípulo, eu não tenho. Eu acho que sempre vai ser assim na minha vida. As pessoas não me olham mesmo na igreja. Eu já, desde a minha infância, isso sempre foi assim. E você começa a vitimizar. E o que é pior, um vitimista, ele procura alguém que faz coro com ele. Ele procura alguém e fala assim, você viu que fulano que eu queria que me discipulasse, nem fala comigo? Aí, geralmente o vitimista procura alguém que já não gosta daquela outra pessoa.
Aí ele fala assim, você viu que ele não olha para mim? Ele fala assim, nem para mim. Ele é mal educado mesmo. E aí você entra no processo de negação e vitimização. Mas em nome de Jesus, aqui na comunidade batista, vida, isso não existe. Porque aqui é a vida. E a vida em abundância. Essa foi a introdução, amém? Abra sua Bíblia agora. No livro de Neemias. No capítulo 2. Vamos ler do verso 1 ao 6. Neemias 2, do 1 ao 6. Diz assim o texto: no mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode vir do coração. Com muito medo eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente, a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? E aí o texto no final diz: marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. Senhor, nós te louvamos por esta palavra. Esta é a melhor parte, ó Deus, de estarmos aqui, a tua palavra. Por ela nós vivemos, por ela nós respiramos, e nela nós confiamos. Se conosco nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Uma visão põe fim ao caos. A visão de Neemias põe fim ao caos de Jerusalém. Tudo depende de uma visão. Eu vou dar um exemplo para vocês, eu vou dar o meu exemplo. Meu primeiro emprego, eu fui auxiliar de sapateiro. Depois de auxiliar de sapateiro, eu fui contínuo de empresa, que é o famoso office boy. Trabalhei em rádio, trabalhei em TV, me casei. Trabalhei em rádio de shopping, anunciando ofertas de shopping. Voltei em TV, continuei trabalhando em rádio, fiz faculdade de jornalismo, fiz algumas pós-graduações, fiz formações no Brasil e fora do país já, acreditando que um dia eu poderia vencer e que eu poderia pôr fim a um caos na minha vida. Tudo depende da visão que você tem, se Deus está na visão que você tem. Estar aqui hoje faz parte de um projeto, faz parte de uma visão. Até 3 de setembro do ano passado, eu pregava vez ou outra na minha igreja. Mas por conta de uma visão, Deus tem me levado a lugares que eu nunca entrei. E esses dias, eu voltando de um aeroporto, eu chegaria na minha cidade, eu pousaria naquele dia em casa, no dia seguinte eu viajava de novo,
E eu, cansado, eu disse assim, mas Deus, faz já quase 6 meses que eu estou viajando, eu estou ficando pouco em casa, e eu não sei, eu estou um pouco cansado disso. E o Senhor me disse, por meio do Espírito Santo, falou, o que você orou? Sabe qual foi a minha oração, queridos? De que eu queria conhecer todos os aeroportos deste país e fora do país também. Em outubro do ano passado, eu estava na França e em Portugal. Para os Estados Unidos o Senhor já me levou 5 vezes. Para Israel 1, para Istambul outra. Aqui no Brasil, eu tenho, esta semana que entra agora, eu fico na minha cidade, só na terça-feira. Os outros dias todos eu estou fora. Por conta de uma visão. De que eu nasci para treinar pessoas e passar pela vida delas e deixá-las melhor. Estávamos ontem aqui trabalhando, eu, pastor Marquinhos, a equipe dele, parte da equipe dele. Nós começamos a trabalhar, acho que era umas 2h30, né, pastor? A gente saiu daqui 7 da noite, ninguém falou assim, estou com fome, estou com sede. Não, a gente estava treinando. Então para nós, o tempo passou, que a gente nem viu. Quando eu olho para esse texto de Neemias, eu vejo o fim de um caos e o início de um processo de cumprimento de uma visão. Neemias trabalha 52 dias na reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias tinha uma visão que na oportunidade que chegou, aquilo estava tão claro para ele, estava tão claro que quando o rei pergunta, ele não tem dúvidas da visão que Deus deu a ele. Você tem dúvida? Você tem dúvida de que a visão desta igreja é ganhar almas, discipular e enviar para que outros sejam ganhos? Se você tem dúvida, você está fora de uma visão. A visão precisa arder no seu coração quando você levantar. Você tem que dizer assim, quantos passos eu darei hoje em busca da minha visão? Todas as manhãs eu levanto, eu tenho um diário, e eu pego o meu diário, escrevo em cima dele, ontem, 2 pontos, o que aconteceu ontem, que me facilita chegar na minha visão. Aí embaixo eu escrevo hoje, o que eu farei em busca da minha visão hoje. Mais embaixo eu escrevo futuro já, porque eu sou um pouco acelerado, e o futuro já, é o que eu desejo ministerialmente, é o que eu desejo profissionalmente, eu já escrevo como futuro já. E por fim, no meu diário eu escrevo um insight, algo que Deus falou comigo, algo que Deus tocou no meu coração, eu escrevo. Queridos, tem coisa que está escrito no meu diário que eu abro e choro, porque é cumprimento da visão. Porque o dia que o Senhor me chama, como Neemias teve a oportunidade de ser chamado, ele era copeiro do rei até aqui, ele não era nada, ele era apenas o copeiro do rei. E como copeiro do rei, essa era a única chance dele. Tem gente que a chance passa e perde. No dia 3 de setembro do ano passado, era meu aniversário, eu estava, pastor Marquinhos eu não conhecia ainda, olha o que é uma visão. Eu estava no dia 3 de setembro do ano passado, na Conferência Destina em São Paulo. Eu tinha visto uns 2 ou 3 vídeos do pastor Tiago Brunet, indicado por um primo meu. Ele falou, ouça esse rapaz, ele tem uma visão diferente sobre igreja, sobre crescimento de igreja, sobre ensino na igreja. Eu vi uns 3 vídeos, ele falou assim, vai ter uma conferência em São Paulo. E eu abençoei esse meu primo, eu falei, eu vou, por você ter me informado, vou eu,
a minha esposa, você e a sua, eu vou abençoar a sua vida, você vai com a gente. Eu falei para minha esposa, eu vou sair da minha cidade, pastor. E eu vou falar com o pastor Tiago de que eu quero unir a minha missão ao projeto do Instituto Destiny. Aí no dia 3 de setembro, dia do meu aniversário, eu falei, eu não vou falar com ele. Eu estou envergonhado. Ele não vai me atender. É o diabo colocando na sua cabeça assim, deixa de lado isso. Quem é você para falar com o Tiago? Quem é você? Você é do interior do Paraná. O diabo falando comigo. Tem tanta gente boa aqui em Alphaville do lado dele. Tem tanta gente boa em São Paulo. Você vai falar com ele o quê? Eu tinha tido um contato com uma pessoa da equipe e tinha apresentado para essa pessoa essa plataforma que a igreja vai usar aqui agora, que é a Destiny System, uma plataforma de análise de perfil. Minha esposa falou, você não veio aqui para isso? Olha a minha esposa me alertando da visão. Eu falei, sim. Ela falou, então nós vamos descer lá. E nem que seja para você dizer que você quer tietar e tirar uma foto, você vai falar com ele. Eu falei, mas meu bem, ele pode não nos atender. Ele falou, você veio aqui para quê? Ela perguntou. Eu falei, eu vim aqui para ser abençoado. E a sua bênção passa por onde? Qual é a tua visão? Eu desci, eu estava na arquibancada, desci. Ela chamou uma pessoa no alambrado, a pessoa veio. Ela falou assim, meu marido está de aniversário, ele queria tirar uma foto com o Tiago. Nossa, aquilo... Eu falei, Jesus, Tiago é dominante, agitado, parar para tirar uma foto. E vem o Tiago. Chegou. Aí ele chegou no alambrado, eu falei assim, eu preciso de 15 segundos seus. Ele olhou para mim e falou assim, fala, irmão. Eu falei, a minha missão, a minha visão e o meu propósito está ligado ao que você faz. Eu quero me colocar à disposição do Instituto por meio de uma plataforma e do que eu sei fazer para lhe ser útil. Ele falou assim, você está falando com quem? Com fulana. Procura o Cleiton. Só isso, irmão? A minha esposa falou assim, e a foto? Aí eu virei, selfie com o Tiago. Fiquei até envergonhado de postar. Dali me matriculei no coach ministerial. No coach ministerial, Deus me deu toda a estratégia seguinte. A estratégia está rodando na minha igreja hoje, que é a Academia de Líderes de Excelência. Toda terça-feira, o nosso Tadel chama-se Academia de Líderes de Excelência. No coach ministerial, o Cleiton passou por mim. Eu falei, Cleiton, eu preciso falar contigo. Ele falou, irmão, eu estou bem corrido, eu não posso falar agora. Mas à noite a gente falou. Resultado? A visão que Deus me deu de que eu treinaria pessoas começava a se cumprir. Eu estou aqui hoje por um único motivo, graça. Graça de Deus e misericórdia. Mas quando eu recebo graça e quando eu recebo misericórdia, tem uma parte que é minha, de cumprimento da visão, de ir atrás dela e não abrir mão dela por nada. Se eu ganhasse hoje $1 milhão, eu investiria em mais treinadores e não mudaria nada da minha visão. Se você ganhasse hoje $1 milhão e você mudasse o que você está fazendo, você nunca teve uma visão. Eu queria dividir com vocês, já partindo para o final, algumas características que Neemias traz nesse texto e que tem a ver com esse momento que esta igreja está passando, com essa volta dos discipulados, com o crescimento desta igreja. Andava com o pastor Marquinhos no shopping. Eu não sei quem é o rapaz, talvez seja amigo dele, lá da cidade dele. Ele falou assim, eu tirei foto da tua igreja. Eu fiquei parado, afastei, falei, deixa eu filmar o set aqui. Fiquei olhando, e ele procurando as fotos, né? Falou assim, isso aqui é um orgulho para nós que saímos de onde saímos. Olha o que você fez. Eu sei que o pastor Marquinhos recebeu, deu honra e glórias ao Senhor, mas ele tem a fama aqui, porque Deus deu a este homem uma visão. E a visão está se cumprindo, porque vocês entenderam a visão. E aquele homem ficou ali 10 minutos com a gente, e falando, olha, fachada,
terreno, linda a tua igreja. Isso é visão. Isso é visão. Você acha que alguém falou assim, tá louco, pastor? Construir uma igreja desse tamanho, nesse lugar? Você vai pintar de preto, pastor, tá louco? Preto é uma coisa de luto. Pastor, você tem muita cadeira, não vai ter gente para encher essa igreja não. Eu vou voltar aqui. Possivelmente vai ter telão lá fora, não vai caber gente. Possivelmente vai ter culto de manhã e de noite para caber todo mundo. Por conta de uma visão. Neemias tinha uma visão, então ele era um visionário. No 2:6 diz assim, capítulo 2, no verso 6. Então o rei, estando presente, a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, ele concordou que eu fosse. Ele já sabia quanto tempo ia demorar, ele tinha uma visão de como aquilo ia acontecer. Queridos, ninguém começa um processo se não sabe quando vai terminar. Não começa uma coisa que você não sabe como vai terminar. Já começa a visualizar lá na frente, começa a enxergar, começa a ver a tua célula multiplicando, começa a ver gente chegando, tua casa enchendo, gente ficando para fora. Eu estava ouvindo pastor Felipe Valadão na conferência Destino. A igreja Lagoinha, Niterói, começou na casa dele. Ele falou assim: irmãos, teve um dia que eu ministrei sentado literalmente diante do trono, porque o único lugar que eu tinha para ficar era o banheiro, porque estava lotada a casa. Visionário, começou a encher, hoje a igreja é uma referência. Neemias tinha uma visão, em 52 dias eu preciso resolver essa visão. Visionário, você precisa ser um visionário de Deus aqui na terra. Ouça as pessoas falarem: estamos em crise, o Brasil está em crise. Queridos, eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida nos últimos 3 anos, porque eu não estou em crise, eu estou em Cristo. Isso é diferente. Tem gente que a crise está passando lá distante, ele já está aqui com medo. Se você for liderar uma célula, eu quero te dizer que você vai ter medo. Os meus liderados dizem assim: mas eu estou com medo. Eu falo: faz com medo mesmo. Faz com medo mesmo. O medo é bom, o medo te dá limites, mas não te tira da visão. Neemias era um visionário, nós vemos aqui no 2:6. No 2:4, versículo 4 do capítulo 2, diz assim: o rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus. Então eu o quê? Orei. Para a tua visão ser cumprida, ela precisa estar clara na sua cabeça. E segundo, tem que ter oração. Eu disse a vocês que eu orei: Senhor, eu quero conhecer os aeroportos todos deste país. Eu quero conhecer aeroportos de outros países também. E comecei a orar. Toda manhã eu colocava isso no meu diário e orava, e pedia, e clamava, e chorava, e jejuava. Olha onde eu estou hoje. Eu nem sei quantos quilômetros eu estou do meu estado, da minha cidade. Não tenho nem noção. Eu sei que eu estou longe. Bem longe. Fiquei feliz quando entrei no voo em São Paulo. Aí cheguei em Brasília. Fiquei mais feliz. Falei: nossa, 10h30. Está dizendo que 11h58 eu estou no Acre. 11h58 do horário do Acre. Falei: Jesus, é 3h30 de voo. Eu falei: glória a Deus, essa é a visão que o Senhor me deu. Então eu vou orar para que esse voo chegue e eu chegue bem. Foi o que eu fiz. Neemias orava. Quando o rei chega diante dele, ele já tinha orado. Ou melhor, quando ele chega diante do rei. Eu queria que você fosse no capítulo ainda 2, no verso 12. 2:12 diz assim: saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava
nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. Neemias não falava muito. Para de falar, querido. Para de falar a tua visão. Revele ela para Deus, mas pare de falar para as pessoas. Se você falar para uma pessoa que você vai ser líder de célula, ela vai falar, você. E aquilo vai entrar no teu coração e você vai desistir. Neemias não falava muito, porque Neemias seguia uma visão de Deus. Neemias era de agir. Se você pegar o verso, capítulo 2, no capítulo 2, no verso 6, a parte B, diz assim: marquei um prazo com o rei, ele concordou que eu fosse. Neemias agia. Tinha tudo desenhado já na mente dele. Neemias agia. Se você olhar um pouquinho para frente, no versos 3 do capítulo 6, capítulo 6, verso 3, ele era de agir, ele não parava. Se você olhar nesse verso, capítulo 6, 3b diz assim: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar com vocês? Neemias não parava, Neemias agia. Quando Sanbalat e Tobias diz assim: vem falar comigo aqui, ele fala: eu estou fazendo uma grande obra. Vocês estão numa grande obra. Não para descer. Não venham para trás nem para tomar impulso. Diga para o seu irmão assim: não venha para trás, ou não vá para trás, nem para tomar impulso. Amém? Por fim, capítulo 6, verso 15. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Neemias tinha palavra, cumpria o que prometia. No 52º dia, ele cumpriu o que tinha dito ao rei. Quando você abria sua boca, querido, quando você abrir a sua boca, querida, não dá para voltar atrás. Se você disse ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim, não volta mais. Porque Deus te deu uma visão. Deus deu uma visão a esta igreja, e você é parte desta visão. Você, porque a igreja é gente. Isso aqui é tudo lindo, eu achei linda a igreja, mas essa igreja sem gente não faz nenhum sentido. Então Neemias era um homem visionário. Diga assim comigo: eu sou um visionário. Neemias orava. Diga assim comigo: eu oro. Neemias não falava muito. Diga assim: eu vou parar de falar. Neemias era de agir. Diga assim: eu vou agir. E Neemias cumpria o que prometia. Diga assim: eu cumpro o que eu prometo. Amém, queridos? Uma missão é a razão pela qual você existe. Chega na tua casa hoje, escreve a tua missão. Por que você existe? Pega essas anotações que você fez e cria a tua missão. Coloca ela dentro do teu sapato. Quando você for calçar, você vai ver ela lá. Coloca no espelho do teu banheiro. Coloca na tela do seu celular. Respira isso. Deixa isso entrar no seu coração. A tua visão qual é?
Ser um ganhador de almas em que tempo? Ter quantas células em que tempo? Escreva isso. Qual o teu propósito? Que legado você vai deixar? O legado que eu estava deixando para o meu filho, lembra que eu contei no começo? Era de um pai rígido, duro, que não ouvia. Hoje, quando eu estou em Maringá, almoço com ele, tenho mentoreado meu filho. Meu filho é um evangelista por meio da dança, por meio do street dance. Já fez missão no Haiti, já fez no Paraguai, já fez na Bolívia, já fez em vários lugares do Brasil. Até no Se Vira nos 30, eles já tiveram e ganharam. E eu sendo um pai duro, então meu propósito não ia ser cumprido na vida dele. Hoje eu sento e falo: Júnior, o que eu posso fazer para ser melhor para você? Eu sou dominante. Vocês que conhecem o temperamento dominante é comando e prazo. Minha segunda característica é da influência. Gosto de me conectar, de fazer diálogo com as pessoas. O que eu menos tenho é estabilidade. Sou um pouco analítico também. Mas eu tenho convivido com uma esposa maravilhosa, que me dá toda a estabilidade que eu preciso. Mulher de Deus. Quando ela diz para mim assim: acalma o teu coração, eu preciso acalmar. Porque eu estou embaixo de uma visão de Deus para minha vida. E eu não vou atender Sambalat e Tobias.